Às vezes, quando a gente assiste um filme, sentimos que ele pertence a um mundo de vários outros. A mesma paleta de cores, os mesmos personagens que não se encaixam em lugar nenhum, aquela mistura de coisa assustadora e meio mórbida que não deveria funcionar, mas funciona. Para muitas pessoas, essa sensação tem um nome: Tim Burton. Eu sentia isso antes de saber quem era Tim Burton, e talvez você também tenha sentido. Mas hoje em dia, quando eu vejo um filme novo do Tim Burton, não tenho mais essa sensação. No lugar dela, tenho uma sensação de assistir algo que parece familiar, mas que tá vazio por dentro. É como encontrar um amigo que você não vê há anos e perceber que ele virou uma pessoa completamente diferente. Eu quero falar sobre isso hoje. Não sobre o que deu errado, mas sobre o que havia de tão especial ali, por que a gente sente tanta falta disso. Quem é Tim Burton? Burton nasceu em Burbank, na Califórnia, uma cidade comum, casas iguais e vizinhos normais. Burton não se encaixava ali. Ele passava o tempo fazendo filme de stop motion no quintal e não tinha muitos amigos. Esse sentimento de não se encaixar nunca foi embora, ele foi direto para dentro dos filmes dele. O curioso é que essa capacidade de falar de sentimentos difíceis sem precisar explicar eles aparecia mesmo quando Burton estava trabalhando em projetos que não eram necessariamente dele. Por exemplo, Burton admitiu que nunca foi um grande fã do Batman, mas pegou aquele universo e transformou em uma coisa completamente diferente do que existia antes, mais sombrio, mais estranho, mais Burton. Mesmo trabalhando sobre uma influência gigante do estúdio, Burton ainda estava colocando alguma coisa real ali dentro. Ainda tinha uma ferida verdadeira debaixo da fantasia. Esse era o segredo dele. Não importava o projeto, sempre tinha algo verdadeiro embaixo. E talvez o filme que mais resuma todo o sentimento do Tim Burton seja Edward Mãos de Tesoura. A história é simples. Edward é uma criatura criada por um inventor que morreu antes de terminar o trabalho, deixando o Edward com tesouras no lugar das mãos. Ele é gentil, criativo, sensível e completamente incapaz de tocar alguma coisa sem machucar. Uma família encontra ele e leva para viver na cidade. No começo, os vizinhos adoram o Edward. Ele corta os arbustos, faz penteados que ninguém conseguiria replicar. Todo mundo quer um pedaço da estranheza do Edward, enquanto essa estranheza for útil para eles. Mas no momento que o Edward erra, no momento que ele machuca alguém sem querer, essa mesma vizinhança se vira contra ele com uma velocidade assustadora. Isso acontece no filme, mas provavelmente você já viu acontecer na vida real também. O Burton disse várias vezes que esse filme é quase autobiográfico. Não porque ele tenha tesouras no lugar das mãos, mas porque ele passou a vida inteira sentindo que existia uma parede entre o que ele sentia por dentro e o que conseguia mostrar por fora. It first started out of just those very simple teenage impulses of the feeling of wanting to touch and wanting to communicate but not being able to, the internal being at odds with the external. E essa ideia está em cada detalhe do filme. As casas da cidade são todas da mesma cor, todas no mesmo formato, todas com o mesmo jardim bem cuidado. É bonito de um jeito que sufoca. E lá no alto da colina, isolado de tudo, tem um castelo escuro onde o Edward vive. Você olha esse contraste de imagem e já entende tudo sobre o filme. O Edward não precisa de um discurso explicando que ele não se encaixa. As tesouras dizem isso, o castelo diz isso, cada cena diz isso, sem precisar de nenhuma palavra. O filme termina com o Edward voltando sozinho pro castelo. Não é um final feliz, mas é um final honesto. Edward Mãos de Tesoura não foi um caso isolado. Pelo contrário, foi o começo de uma fase em que Burton parecia incapaz de errar. Sou o rei das surpresas na escuridão, faço tudo com muita maestria. O Estranho Mundo de Jack, de 1993, é talvez o exemplo mais perfeito disso. Jack é o rei do Halloween, o cara mais famoso do mundo dos mortos, adorado por todos ao seu redor. E mesmo assim, ele tá completamente entediado, vazio, sem saber o que quer. E quando ele descobre o mundo do Natal, um lugar completamente diferente, cheio de cor e calor, ele tenta copiar aquilo, trazer essa sensação pro próprio mundo. Só que os habitantes de Halloween só sabem fazer Halloween. O resultado é um Natal aterrorizante que assusta todo mundo. É uma história sobre alguém que encontrou algo novo e bonito e percebeu que não sabe como se encaixar nisso. Que até nos mundos estranhos existe uma normalidade, e isso é um sentimento que qualquer pessoa pode entender, mesmo que nunca tenha morado no mundo de esqueletos.
cômica demais. De uma noiva cadáver sedenta de paz. A Noiva Cadáver de 2005 segue o mesmo caminho. O mundo dos mortos ali é mais colorido, mais musical, mais vivo que o próprio mundo dos vivos. Os mortos dançam, cantam, fazem amizades, amam. Os vivos são frios, calculistas, movidos por interesse e aparência. É uma inversão que Burton faz sem precisar explicar. Você só olha pra tela e sente. A pessoa mais viva na cena é justamente a que já morreu. Agora preciso ser honesto com vocês, porque senão fica meio hipócrita da minha parte. Tem 2 filmes que eu cresci amando, que são parte da minha infância, e que eu não consigo falar mal, mesmo sabendo que eles não estão no mesmo nível que os outros. Sombras da Noite e O Lar das Crianças Peculiares. Eu sei que esses filmes têm problemas, eu sei que eles são mais fórmula do que sentimento, o Burton usou mais uma fórmula do que um sentimento para fazer eles, mas tem uma parte de mim que ainda defende eles, porque foi nesses filmes que eu conheci o universo do Burton, e talvez seja exatamente esse o ponto. Quando você cresce com alguma coisa, você carrega ela com você de um jeito que vai além da qualidade objetiva. Você não está mais avaliando o filme, você está avaliando uma memória. E memória é uma coisa injusta de avaliar. Mas reconhecer que esses filmes não estão no mesmo patamar de Edward ou de Jack não diminui o que eles significaram para mim. Só mostra que a gente consegue gostar de alguma coisa e ainda ter clareza sobre o que ela é. Alice no País das Maravilhas deveria ser o filme perfeito para Burton. Uma menina que cai em um mundo sem sentido, cheio de personagens estranhos, onde as regras normais não existem. Isso tem a cara dele. Mas sabe o que Burton disse numa entrevista antes de fazer o filme? Craziness, but there is, like you said, a sadness and a pathos to the character, and a sadness that you know, was important because, again, with Alice material, it rarely gets any kind of emotional feel to it. So it was important to try to get a little of that into this. O que chegou nas telas foi exatamente isso, um filme sem conexão emocional. Alice virou uma escolhida, destinada por profecia a derrotar um monstro e salvar um mundo mágico. Aquele nonsense original, aquela ideia de uma criança tentando entender um mundo adulto que não faz sentido, tudo isso sumiu. No lugar ficou uma batalha de CGI por todos os lados e uma Alice de armadura. Visualmente, o filme tem a aparência do Tim Burton, tem o estilo, tem as cores estranhas, tem os personagens tortos, mas não tem a alma, não tem a essência. Aí veio a Fantástica Fábrica de Chocolate, O Lar das Crianças Peculiares, Dumbo, cada um com a estética reconhecível do Tim Burton, cada um progressivamente mais vazio por dentro. O cara que fez um filme inteiro sobre a dor de ser diferente por ter uma tesoura no lugar da mão, conseguiu deixar um filme sobre um elefante perseguido por ser diferente totalmente sem alma. Como que isso é possível? Muita gente acha que o Burton simplesmente se vendeu, que o dinheiro e o sucesso fizeram ele virar um produto de si mesmo. Mas eu acho que a verdade é um pouco mais triste que isso. O Tim Burton passou a vida inteira fazendo filmes sobre o mesmo conflito. O cara que não se encaixa no mundo que quer que todo mundo seja igual. Essa era a base dele em tudo o que ele fazia, e enquanto esse motor estava funcionando, não importava o projeto, tinha alguma coisa verdadeira por baixo. Em 2003, ele fez Grande Peixe, um filme sobre um pai que passou a vida contando histórias fantásticas e um filho que não conseguia entender se aquelas histórias eram verdade ou mentira. E o filme responde que a verdade não tá nos fatos frios, tá na história que você conta sobre ela, na forma como você transforma a sua própria vida, algo inesperado, em algo muito maior do que foi. Peixe Grande é provavelmente o melhor filme do Tim Burton, e talvez seja exatamente por isso que, depois dele, as coisas foram piorando. Porque o Tim Burton encontrou a resposta que estava procurando a vida inteira. Colocou tudo o que tinha para dizer numa única obra. E depois de 2003, ficou sem saber para onde ir. Quando você esgota o conflito que te move, você tem 2 opções. Encontrar um conflito novo ou continuar usando a fórmula do conflito antigo até ela virar uma casca vazia. E o Tim Burton, mesmo sem perceber, escolheu a segunda. O visual gótico ainda aparece, mas não tem mais nada por baixo disso. É a fórmula de condensar sua dor sem ter essa dor.
Eu acho que o legado do Tim Burton não mudou. Edward, Mãos da Tesoura, ainda é um dos filmes mais bonitos sobre solidão que existe. Peixe Grande ainda me faz chorar toda vez que eu vejo. Mas o que a trajetória de Burton ensina é algo que vai além do cinema. A autenticidade não é estilo, não é uma paleta de cores, não é um ator favorito, não é uma trilha sonora específica. A autenticidade é você colocar algo real na mesa, uma dor verdadeira, uma pergunta que você ainda não sabe responder, um sentimento que você não consegue colocar em palavras. Quando isso está presente, o público sente, mesmo sem entender exatamente o que está sentindo. E quando some, o público também sente, mesmo que o filme tenha todos os ingredientes certos. Tim Burton não fracassou porque virou comercial, fracassou porque parou de ter algo a dizer e continuou falando mesmo assim. E talvez a lição mais honesta que a gente tira disso seja essa: não é sobre quanto você produz, é sobre se você ainda tem algo verdadeiro para colocar no que você faz. Se você assistiu até o final, provavelmente tem um filme do Tim Burton que marcou você. Quero deixar claro aqui que essa é só a minha opinião, eu não sou o dono da verdade, mas só um fã que entendeu o porquê da mudança.